Quinto dia de greve, o governo promete zerar CID até o fim do ano e congelar o preço do diesel por 30 dias. Mas caminhoneiros seguem bloqueando estradas em 10 estados e aqui no DF. Reflexos na economia, supermercados sem produtos, preços nas alturas e aeroporto de JK em estado crítico. Reservas de querosene acabaram em avião que pousar sem combustível não vai levantar voo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Governo e caminhoneiros chegaram a um acordo depois de mais de 6 horas de negociações nesta quinta-feira, ontem. Essa trégua de 15 dias deveria começar hoje. Veja agora, ponto a ponto, os compromissos assumidos pelo Planalto. Veja na reportagem. Uma mesa com representantes do governo e dos caminhoneiros selou o resultado de mais um período de negociações no Palácio do Planalto para tentar acabar com a greve que se estendeu pelo 4º dia seguido. Os principais pontos definidos são: a CID vai ser mesmo zerada em 2018, como já havia sido anunciado. O desconto de 10% no litro do diesel por 15 dias, definido pela Petrobras, vai ter duração de um mês. O custo da primeira quinzena vai ser arcado pela empresa. O custo dos outros 15 dias será bancado pela União. O reajuste do diesel será feito a cada 30 dias. Hoje, a variação é quase diária. Ao final do mês, se o preço do diesel estiver abaixo da média, o governo vai compensar também a Petrobras. O presidente Pedro Parente já estimou que, nas condições atuais, este custo para os primeiros 15 dias é da ordem de 350 milhões de reais. Então, nós vamos, a partir do 15º dia, assumir o restante dos 15 dias para completar um mês. Completado um mês, aí você vai fazer o reajuste do preço com base na regra da política da Petrobras e fixa o preço para os próximos 30 dias. E, evidentemente, por ser uma despesa nova, ela vai ter que ser compensada dentro das despesas do Orçamento Geral da União para preservar a meta fiscal e todos os requisitos legais que a gente vai observar. O governo garante que a política de preços da Petrobras, que se baseia na variação do dólar e do preço internacional do petróleo, vai ser mantida. A política de preço da Petrobras continua intacta e preservada até a porta da refinaria. Da porta da refinaria para frente, o governo brasileiro decide dispor de recursos para garantir uma política de preço na bomba que seja compatível com a realidade brasileira, reconhecendo que a imprevisibilidade estava causando transtornos à vida do cidadão brasileiro. Outros pontos acertados no acordo: os caminhoneiros autônomos terão uma tabela trimestral de correção do frete. E o governo vai negociar com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para a contratação de motoristas autônomos no transporte de carga, sem a necessidade de licitação. Enfim, o Brasil é um país rodoviário. Nós precisamos que todos vocês, caminhoneiros, retomem a atividade. O Brasil precisa de vocês. Nós precisamos muito de retomar a atividade, a nossa vida normal. As lideranças que estão aqui se comprometeram com o governo em levar esse documento para a categoria e que eles possam avaliar. Das 10 entidades que representam os caminhoneiros, apenas uma não assinou esse acordo com o governo federal. Como vocês viram, os representantes da categoria disseram que ainda vão levar o acordo aos caminhoneiros. Por enquanto, os protestos continuam. Estradas seguem bloqueadas em pelo menos 10 estados e também aqui no DF. De acordo com o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, as manifestações continuam nas principais BRs que cortam o Distrito Federal. 060, 070, 080 tem protestos pacíficos e o trânsito é liberado apenas para carros de passeio, ônibus e veículos com cargas perecíveis ou vivas. Na BR-020, logo no início da manhã de hoje, motociclistas fecharam completamente a rodovia, formando um engarrafamento quilométrico. Na BR-040, motoristas de vans escolares davam apoio ao protesto. Apoio que também receberam os caminhoneiros em Formosa. Por lá, a população até se reuniu para cozinhar para os manifestantes. Na BR-050, altura de Cristalina, as interdições ainda continuam, sem nenhuma previsão de acabar.
A greve continua e o pessoal não vai dispersar e os caminhões e as máquinas não saem da pista. E novamente, manifestantes cercam a base da Petrobras no setor de indústria e abastecimento. Além dos motociclistas que já bloqueavam a saída desde ontem, motoristas de vans escolares engrossaram o protesto. O clima ficou tão tenso que a cavalaria da Polícia Militar precisou ser acionada para liberar a passagem de caminhões-tanque. Esse combustível irá abastecer veículos prioritários, como viaturas e ambulâncias. Uma pessoa foi detida por desacato e obstrução da via. Mesmo com a repressão, os manifestantes garantem que irão resistir no local. Isso é uma crise do Brasil, isso não é crise só de Brasília, o Brasil todo está em crise. E nós, brasileiros, como cidadãos da capital da República, estamos fazendo a nossa parte e convocamos toda a população de Brasília que nos ajude. A situação ainda é muito delicada, a gente vai conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Quando essa situação deve ficar um pouco melhor para o brasileirense? Olha, a gente espera que imediatamente, né? Esses caminhoneiros já fizeram a sua demonstração de força, fizeram um ótimo acordo, a gente viu aí ponto a ponto as conquistas que eles obtiveram nessas negociações. Eles foram representados por entidades que de fato os representam. Então não adianta nada aparecer um ou outro dizer, esse pessoal aí não nos representa e tal. Essa questão está resolvida. A gente tem a informação de que o presidente Michel Temer está na iminência prepara inclusive um pronunciamento para explicar isso, de convocar as Forças Armadas para botar ordem no país. O Exército será acionado para desobstruir rodovias e também o acesso aos terminais de combustíveis, como esse aqui de Brasília. Já que as polícias militares, inclusive a do Distrito Federal, não têm agido de forma a promover isso, porque, afinal de contas, a desobstrução de vias e de acesso aos terminais já foi definida pela Justiça do Brasil. E, no entanto, as polícias militares de vários estados têm feito corpo mole para ir lá e enfrentar essa rapaziada. A gente viu aí, talvez uns 15, 20 motociclistas obstruindo uma via sem que ninguém interferisse. Esse tipo de omissão da Polícia Militar já não cabe mais nos tempos atuais. E hoje de manhã, mais uma tentativa de negociação. O presidente Michel Temer se reuniu com secretários de Fazenda de todo o país. A proposta do governo federal é que os estados reduzam o ICMS que incide no diesel. Tudo para tentar diminuir o valor do combustível. Sobre este assunto, os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Saiu alguma fumaça branca dessa reunião? Renata, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, a reunião ainda está acontecendo, continua lá no Palácio do Planalto. De acordo com dados da Petrobras, esse imposto, que é um imposto estadual, ICMS, ele chega a corresponder aí 16% do valor dos combustíveis. Isso já para o consumidor. Então, é isso que o presidente Michel Temer está demonstrando para esses secretários aí de Fazenda sobre a importância de reduzir também esse imposto. O governador do Rio de Janeiro, Fernando Pezão, foi o único que anunciou, inclusive anunciou antes dessa reunião, ontem à noite, já anunciou essa redução, passando de 16% para 12%, diz que isso vai ser publicado no Diário Oficial da próxima segunda-feira. Isso depois de uma reunião também com representantes aí dos caminhoneiros que ficaram de repassar a mesma coisa que a gente está vendo, o que aconteceu ontem também com o governo federal. Os representantes se reúnem e passam essa informação para a categoria e cabe à categoria decidir se vai ou não haver essa desmobilização, né? Se vai ou não acabar com essa greve. Ontem, em um evento em Belo Horizonte, o presidente Michel Temer falou sobre esse encontro que ele teria hoje com esses secretários e falou um pouco sobre essa proposta também de reduzir esse imposto. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou. A incidência maior do tributo é um tributo de natureza estadual, é o ICMS. E nós queremos que amanhã, até peço a sua proverbial atenção, recomendando ao seu secretário da Fazenda, que nós também possamos retirar uma parcela do ICMS, porque isto reduz o tributo. Pois é, você vê essas manifestações aí, né? E olha, o que a gente vê é algumas confusões. Ontem, por exemplo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, depois dessa reunião, ele embarcou para o Ceará. E aí foi alvo de críticas, porque está todo mundo mobilizado, tentando resolver logo essa situação. O Congresso Nacional aprovou aquela reoneração da folha de pagamento, inclusive aprovou o fim de alguns impostos, que isso vai ter que ser revisto também no Senado. Então ele foi lá para o Ceará, voltou para o estado dele. Depois que ele ouviu aí essas críticas, ele voltou ontem mesmo para Brasília, tentando fazer uma sessão extraordinária
ordinária hoje pela manhã no Senado para votar também algumas medidas. Não conseguiu, ele já voltou para o Ceará, tudo isso com o avião da FAB, né? Usando aí combustível, queimando combustível. E ontem também, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o governo está investigando, Rodrigo, o que há, segundo ele, indícios de uma aliança entre esses motoristas, né, esses caminhoneiros e também as empresas de transporte, exatamente para tentar pressionar o governo a diminuir o valor do diesel. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, quem está fazendo essa mobilização, conversando com os caminhoneiros, ele disse o seguinte, está bastante otimista com relação a essa reunião de ontem, a esse acordo, e disse que os caminhoneiros precisam de um certo tempo para desmobilizar essa greve e ele acredita que isso vai acontecer nos próximos dias. Está bastante otimista. Vamos ver, Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, o GDF tem uma parcela de culpa aí nessa situação? Os Um estados, terço, né, do combustível? Todas as unidades da federação, o presidente da República, o presidente Michel Temer, tem toda a razão quando ele disse que a incidência maior são de impostos estaduais. Aqui, só aqui em Brasília, o ICMS significa 29% do preço do litro da gasolina. 29%. É um escândalo uma coisa como essa. É claro que o GDF nem pensou até, alguém sugeriu, mas logo calaram a boca de quem fez essa sugestão, porque tentaram discutir uma redução do ICMS para a gasolina. Mas eles não vão abrir mão dessa receita, porque afinal de contas tem as suas despesas, inclusive as suas mordomias e privilégios e tal, que precisam ser pagos. Tem os salários de Marajá, da CAESB, da SEB, tudo isso, né? Cada estado tem uma carga tributária, faz incidir sobre a gasolina, sobre o etanol e sobre o diesel, uma carga tributária que tornam o combustível ainda mais caro no Brasil. É por isso que o presidente tem toda a razão. Com relação ao presidente do Senado, ele costuma usar o seu avião particular. Ele que é um empresário muito bem sucedido, rico, ele costuma usar o seu avião particular nos deslocamentos que faz para o seu estado. A seguir, a gente volta a falar sobre a greve, escolas estão sem aula, parte das empresas de ônibus roda com frota reduzida e supermercados do DF começam a ficar sem produtos. Band Cidade está voltando já.